Marcharemos no sul e no norte, ninguém pode esta marcha deter. Pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos temer? Marcharemos no sul e no norte, ninguém pode esta marcha deter. Pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos temer? Marcharemos no sul e no norte, ninguém pode esta marcha deter. Pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos Amigos e meus irmãos, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para todo sempre. Chegamos hoje ao último versículo do capítulo 13 do Apocalipse de Jesus segundo São João. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. Seu número é 666. O número do seu nome. O número da besta, diz a profecia, é o número de um homem. Ora, se deriva de um nome ou título, a conclusão natural é que deve ser o nome ou título de um homem particular. A expressão mais plausível que temos visto sugerir conteúdo do número da besta é exatamente, desapaixonadamente, o título que o Papa toma para si mesmo e permite que outros lhe apliquem, desde o princípio do papado em 538. O título é o seguinte: Vicarius Filii Dei, quer dizer, vigário do Filho de Deus. Tomando as letras deste título, que os latinos usavam como numerais, dando-lhes o seu valor numérico, temos exatamente 666 em algarismos romanos. Há razões para crer que este título tenha sido antigamente inscrito na coroa papal. A propósito, é dado o seguinte testemunho sobre esse ponto por Scholes de Washburn. Diz ele: encontrei dois homens que declararam ter visto esta coroa específica. O seu testemunho está tão perfeitamente de acordo que estou convencido de que o que eles viram é puramente verdade. O primeiro foi o Sr. Delati, observador do sábado, que antes foi padre católico apostólico romano. Tinha passado 4 anos em Roma. Visitou-me quando eu era pastor em St. Paul, Minnesota, há alguns anos. Eu lhe mostrei o meu folheto, o selo de Deus, o sinal da besta. Imediatamente me disse que a inscrição não estava certa
como eu a coloquei na minha ilustração. Afirmou que por várias vezes ele a tinha visto no Museu do Vaticano e fez uma descrição detalhada, exata de toda a coroa. Quando foi publicado o meu folheto, eu ignorava a disposição das palavras na inscrição latina e, por isso, na ilustração da coroa, eu as colocara numa linha só. Pois bem, o senhor Delatti imediatamente indicou o erro e disse que a primeira palavra da frase estava na primeira parte da coroa. A segunda palavra na segunda parte da coroa. E a palavra Dei, quer dizer de Deus, se encontrava na divisão anterior da tríplice coroa. Também explicou que as duas primeiras palavras eram em pedras preciosas e de cor escura, ao passo que a palavra Dei era inteiramente composta de diamantes. Durante uma reunião campal que realizei em Web City, apresentei o assunto: o selo de Deus e o sinal da besta. Usei cartas para o ilustrar, sendo uma a reprodução da coroa, como nosso irmão Delatti havia escrito. Estava presente um ministro presbiteriano, o reverendo Hoffman, e depois de eu descrever a coroa, ele falou publicamente e deu um atestado à congregação, dizendo que quando estava a estudar em Roma para o sacerdócio, viu essa mesma coroa e notou sua inscrição e que a palavra Dei era composta de 100 diamantes, uma centena de diamantes. Falei com ele e soube o seu nome, que o visitei em casa e me convenci pela sua descrição de que essa era a mesma coroa que o senhor Delatti tinha visto, mas que tem sido negada por muita gente. Então lhe pedi uma declaração por escrito e ele imediatamente me apresentou a seguinte: aqueles a quem possa interessar. Tem esta o fim de certificar que nasci na Baviera em 1828, fui educado em Munique, cresci como católico romano. Em 1844 e 45 estudei para o sacerdócio no Colégio Jesuíta de Roma. Durante o serviço da Páscoa de 1845, o Papa Gregório XVI trazia uma tríplice coroa sobre a qual estava a inscrição em pedras preciosas Vicarius Filii Dei, vigário do Filho de Deus. Disseram-nos que havia uma centena de diamantes na palavra Dei. As outras palavras eram de outras espécies de pedras preciosas de cor mais escura. Havia uma palavra em cada coroa, porque a coroa era tríplice, e não todas na mesma linha. Eu estava presente à cerimônia e vi a coroa perfeitamente. Notei-a cuidadosamente. Em 1850 me converti ao protestantismo. 2 anos mais tarde, entrei no ministério da Igreja Evangélica, mas depois eu me uni à Igreja Presbiteriana, da qual sou hoje pastor reformado, tendo estado 50 anos no meu ministério. Faço esta declaração a pedido do pastor Scholes de Washburn, visto ele afirmar que alguns negam que o Papa jamais tenha usado a referida tiara. Mas eu declaro que usou porque eu a vi na sua cabeça. Sinceramente vosso, no serviço do Cristo, assinado B.H. Hoffman, Web City, 29 de outubro de 1906. O seguinte extrato é de uma obra intitulada The Reformation, que tem a data de 1832.
Senhora A, disse Miss Emmons, eu vi um fato muito curioso outro dia. Preocupou-me e eu vou contá-lo. Recentemente alguém presenciava uma cerimônia na igreja de Roma. Ao passar junto dela o Papa, esplendidamente vestido com as vestes pontificais, seus olhos fixaram as seguintes letras cheias e cintilantes na frente da mitra: Vicarius Filii Dei, Vigário do Filho de Deus. O seu pensamento, como um relâmpago, se transportou ao capítulo 13, versículo 18 do Apocalipse de Jesus. Quer procurar essa passagem? Ali se abriu o Novo Testamento e leu: aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Ela se calou e Miss Emmons continuou. Ele tirou um lápis e, marcando no seu livrinho as letras inúmeras, fez o seu cálculo à base de algarismos romanos, que apareceu o número 666. Temos aqui, portanto, o número de um homem, e é pouco singular, talvez providencial, ele ter escolhido um título que mostra o caráter blasfemo da besta. Seu livro já está escrito há quase 2000 anos. Todos conhecem o Apocalipse de Jesus segundo São João. Parece incrível que um homem se marque a si mesmo com este número, 666. O precedente extrato se refere, sem dúvida, a um papa particular, uma ocasião particular. Outros papas podem não usar o título engastado na tríplice coroa, como ali se afirma, mas isto não afeta a aplicação a todos, porque todos eles pretendem ser o vigário do Cristo. As palavras latinas apresentadas são as palavras que expressam este título na forma vigário do Filho de Deus. Seu valor numérico é exatamente 666. Meia dúzia, meia dúzia, meia dúzia. Não estamos aqui atacando ninguém, estamos em nome de Jesus dando uma verdade, que não é minha, não é de ninguém, é do Cristo de Deus. Se alguém quiser se queixar, queixe-se a ele. Que isto é a palavra do Cristo, pelo dom do discípulo amado, João Evangelista e agora profeta, psicógrafo e vidente. Mas na verdade este livro também não é de São João, é de Jesus. E assim termina o capítulo 13, deixando o povo de Deus com os poderes da terra em disposição hostil, isto é, contra ele, e os decretos de morte, banimento da sociedade sobre ele por ter aderido à verdade. Já vimos o papel triste do protestantismo como a imagem da besta ajudando a besta. O espiritismo baixo, o falso espiritismo mercenário, também vai realizar um papel muito triste com as suas maravilhas, entre aspas, cobrando, arrancando dinheiro dos incautos, fazendo coisas rocambolescas, a fenomenologia do engano, do embuste, que é o que corresponde aqui a esta palavra, enganando todo mundo, exceto aos eleitos. Advertência de Jesus no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, versículo 24, e de São Paulo, o apóstolo dos gentios, na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 8 a 12. Esta será a hora da tentação que há de vir como prova final sobre todo o mundo, para tentar os que habitam a terra
segundo mencionado no próprio Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Já vimos isto muito bem. Este é o fato consumado. E poucos se salvarão. Qual será o fim deste conflito? Esta pergunta momentosa não fica sem resposta. Os primeiros 5 versículos do próximo capítulo, que é o 14, e que deviam ter sido contados como uma parte deste capítulo 13, vão completar a cadeia desta profecia do Apocalipse. Revelam o triunfo glorioso dos campeões da verdade, mas que são perseguidos, difamados. Quando vocês leem nos jornais tanta infâmia contra o irmão Zarur, e ouvem pelas estações de rádio e televisão tanta porcaria contra o irmão Zarur, é por causa disto. E ainda há muitos Maria vai com as outras que se deixam levar por esse embuste da publicidade mercenária, paga a peso de ouro para desmoralizar um homem que é inconveniente porque diz a verdade, mas vai morrer dizendo a verdade. Primeiro Deus, depois o resto. Mas vamos entrando agora no capítulo 14 do livro das profecias finais. É o complemento do Evangelho. Hoje podemos dizer francamente, quem não sabe Apocalipse já não sabe Evangelho, está fora da realidade. Porque aqui está o arremate de toda a pregação dos 4 evangelistas. Este é o complemento natural de toda a obra do Cristo de Deus. A nação que souber o Apocalipse vai governar todas as outras nações. Vocês vão ver isso brevemente. Vamos então ao capítulo 14 deste Apocalipse de Jesus segundo São João. É o capítulo das 3 mensagens. Prestem atenção, que isso é muito importante. É mais importante que qualquer festival internacional da canção, campeonato mundial de boxe, karatê, tecatuco, quataquara, tanta coisa que diverte os levianos e irresponsáveis. Versículo 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Versículo 2. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam suas harpas. 3. E cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres vis, porque são castos. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Versículo 5. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. É uma característica bem agradável da palavra profética que o povo de Deus, o autêntico, o povo do novo mandamento, do amor universal, nunca é levado a posições de prova e dificuldade para ser abandonado. Deus não abandona seus filhos, principalmente os que lhe são fiéis.
Os outros se abandonam pela sua própria infidelidade, pela sua própria leviandade. Cada um é senhor do seu destino. Como diz São Paulo, que ninguém se iluda, porque Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso mesmo terá de colher. Semeia o bem, colhe o bem. Semeia o mal, só pode colher o mal. Plantando feijão, só pode colher feijão. Plantando arroz, só vai colher arroz. É a lei de causa e efeito. Estamos vendo aqui uma passagem das mais impressionantes, levando-os a cenas de perigo. A esses discípulos fiéis, a voz da profecia não termina aí, deixando-os aguardar o seu destino, numa dúvida cruel, no desespero quanto ao resultado final, porque os leva até o fim e lhes mostra a saída de cada conflito. Claro que Deus gosta de experimentar a nossa fibra, e a gente às vezes está por um triz para perder a paciência. Mas, como diz André Luiz, o segredo da vitória é fazer e esperar mais um pouco. Estes primeiros 5 versículos do capítulo 14 do Apocalipse de Jesus são um exemplo perfeito do que estamos dizendo. O capítulo 13 terminou apresentando o povo de Deus, um grupo pequeno, aparentemente fraco e indefeso, o conflito moral com os mais fortes poderes do mundo, que o dragão consegue alistar para o seu serviço. O dragão está sempre por trás. Um decreto é publicado pelo poder supremo do país, mandando que adorem a besta, que recebam o seu sinal, isto debaixo de pena de morte, se recusarem a cumprir o decreto. Que pode o povo de Deus fazer em tal conflito e em tal extremidade? E que será feito dele? Olhemos com o apóstolo para a cena que se segue no programa e o que é que vamos ver? O mesmo grupo no Monte Sião, com o Cordeiro de Deus, que lava o pecado do mundo. Um grupo vitorioso tocando suas harpas, expressando o seu triunfo na corte celestial. Portanto, nos é assegurado que quando chegar o tempo do nosso conflito com o poder da treva, a libertação não é somente certa, é imediata. Temos boas razões para crer que os 144 mil, vistos aqui sobre o Monte Sião, são os santos que nos acabaram de ser apresentados como objetos da ira da besta e da sua imagem, graças à besta de 2 pontas, Estados Unidos da América do Norte. Primeiro, são idênticos aos assinalados no capítulo 7 deste Apocalipse, que já mostramos serem os justos, vivos, aí pela altura da segunda vinda do Cristo de Deus. Segundo, são os vencedores no 6º período, ou seja, no período filadélfico da igreja. Apocalipse capítulo 3, versículos 11 e 12. Terceiro, dentre os homens foram comprados, versículo 4, expressão que só pode ser aplicável aos que são trasladados dentre os vivos. São Paulo trabalhava para ver se alguma forma podia chegar à ressurreição dos mortos. Basta ver aos Filipenses capítulo 3, versículo 11.
Esta é a esperança dos que morrem no Senhor, isto é, em Jesus, uma ressurreição dos mortos, uma redenção dentre os homens, dentre os vivos, deve significar uma coisa diferente. Só pode significar uma coisa, trasladação. Por isso, os 144.000 são os santos vivos que serão trasladados aí pela altura da volta do Cristo de Deus. Em que Monte Sião São João viu esse grupo? No Monte Sião Celeste. Por quê? Porque a voz de arpistas, sem dúvida proferida por eles mesmos, é ouvida do céu. O mesmo Sião de onde o Senhor fala ao seu povo em íntima relação com a vinda do Filho de Deus. Está na profecia desde Joel, no Velho Testamento, capítulo 3, versículo 16. Recordada com outras palavras por São Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículos 26 a 28. E mais adiante neste mesmo Apocalipse, capítulo 16, versículo 17. Uma justa consideração do fato de que há um Monte Sião no céu e uma Jerusalém celestial. Seria um antídoto poderoso para a alucinação daquela doutrina conhecida como século futuro. Mas alguns pormenores acerca dos 144.000 temos a assinalar, mas não hoje, porque o nosso tempo já está esgotado. Amanhã, precisamente, quando continuaremos a explicar estes 5 primeiros versículos do capítulo 14 do Apocalipse de Jesus segundo São João. A verdade sempre é verdade, acima de tudo a verdade. Que a verdade é o próprio Deus. Que a paz de Deus esteja com todos, agora e sempre, e viva Jesus!